Meu irmão, tudo bem? Eu quero nessa noite, mais uma vez aqui, trazer uma palavra que possa edificar a sua vida. E eu queria trazer uma palavra para a sua reflexão. E essa palavra vai te ajudar a você entender o porquê que você não consegue se firmar na presença de Deus e o porquê você conhece uma pessoa que está na igreja, mas você vê que essa pessoa, ela continua fazendo coisas erradas. A palavra de Deus fala no livro de João, o quarto livro do Evangelho, no capítulo de número 16, você vai ver que lá se inicia falando sobre a missão do Consolador, do Espírito Santo. E fala, meu querido, que quando Jesus ele sobe aos céus, ele deixa o Espírito Santo de Deus na terra. E fala que o Espírito Santo de Deus, ele vai convencer uma pessoa que está presa no pecado, ele vai convencer essa pessoa do pecado, do juízo e da justiça. E fala também, meu querido, que ele vai nos guiar em toda verdade. Vou repetir. Está dizendo que o Espírito Santo de Deus vai guiar a nossa vida em toda verdade. Algumas pessoas dizem que não existe verdade absoluta, mas a Bíblia nos prova que existe uma verdade absoluta e que é essa verdade que nos firma na presença de Deus e que é essa verdade que nos conduz na presença de Deus. Mas para você entender o motivo do porquê você muitas das vezes não consegue se firmar e o do porquê muitas das vezes você conhece uma pessoa que está lá na igreja, mas que continua fazendo coisas erradas, você vai entender agora o motivo que essas pessoas têm este tipo de comportamento. A Bíblia, meu querido, fala sobre 4 colunas: o Pai, o Filho, o Espírito Santo e a Palavra. E essas 4 colunas são as 4 colunas que nos guiam na verdade. A primeira coluna é Deus. A Bíblia fala lá no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 10, versículo de número 10. O profeta Jeremias, ele profetiza falando a respeito do Deus que criou os céus e a terra. E ele fala no versículo 10 do capítulo 10 de Jeremias, dizendo a seguinte palavra, para quem tem a Bíblia na revista corrigida, diz assim: e o Senhor Deus é verdadeiramente Deus. Só que para quem tem a Bíblia na revista atualizada, tem uma outra interpretação de língua que diz assim: e Deus é a verdade. Fala que o Senhor Deus é a verdade. E você vê lá, meu querido, então, que Deus é uma das colunas da verdade para a nossa vida. Só que o que me chama a atenção, meu querido, que Jesus também, ele é a segunda coluna da verdade. A Bíblia fala no livro de João, capítulo de número 14, versículo de número 6, Jesus diz a seguinte palavra: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser através de mim. Jesus está dizendo, meu querido, que ele é o caminho que nos conduz
que conduz à verdade para a vida. Ele é o caminho que conduz a nossa vida na verdade para nos dar a vida. Jesus. Então Deus é a verdade, Jesus também é a verdade. E a Bíblia fala, meu querido, também que o Espírito de Deus é a verdade, que é a terceira coluna da verdade. Diz a Bíblia, meu querido, lá no livro de 1 João, lá perto de Apocalipse, 1 João, capítulo 5, versículo 6, diz lá na parte C do versículo, lá no final do versículo 6, diz assim: e o Espírito de Deus é a verdade. Está dizendo que o Espírito Santo de Deus é a verdade. Então eu vejo, meu querido, que o Espírito Santo de Deus também é a verdade que conduz a nossa vida. Até porque é o Espírito de Deus que habita dentro de nós, é o Espírito de Deus que fala aos nossos corações. E é o Espírito de Deus que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas o mais interessante, meu querido, é que eu vejo como Deus é maravilhoso, que quando Ele faz as coisas, Ele faz de uma forma completa. Então eu vejo que Deus é a verdade, Jesus é a verdade e o Espírito Santo é a verdade. E eu analisando, meu querido, a Bíblia, você vê o que o mais interessante é que quando o salmista Davi, ele usa uma palavra magnífica, quando ele diz assim: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Por que ele falou isso, meu querido? Porque a palavra de Deus é a verdade. E no livro de João, capítulo de número 17, versículo 17, diz a seguinte palavra: santificai-vos na verdade, porque a minha palavra é a verdade. Então, meu querido, eu acabei de falar sobre 4 colunas da verdade que está embutido na vida de uma pessoa que serve a Deus, de um cristão, de um evangélico. Essas pessoas, meu querido, têm 4 colunas que estruturam a vida dessa pessoa, que dá estrutura à vida dessa pessoa. Só que, meu amado, nós vivemos uma época que você vê muita gente dentro da igreja louvando, pregando, profetizando, falando em línguas estranhas, e logo após tudo isso se passar, você vê que muitas dessas pessoas, meu querido, pecam, fazem fofoca de outras pessoas, perseguem outras pessoas, querem ver o mal das pessoas. Eu não estou dizendo que são todas as pessoas que fazem isso, mas existe nos dias de hoje isso acontecendo. E você às vezes fica sem entender, se perguntando e dizendo: poxa, fulano, poxa, profetiza, fulano, poxa, prega bem a benção, fulano, pô, é uma benção, mas como é que fulano consegue fazer isso, errar desse jeito, errar feio e continua excessivamente praticando os mesmos erros? Você vai entender agora o porquê que as pessoas, meu querido, estão na igreja, mas continuam fazendo coisas erradas, não conseguem se firmar na presença de Deus. Tem um desequilíbrio na presença de Deus. O motivo é, meu querido, é que a Bíblia fala de uma pessoa que conheceu Deus, conheceu Jesus, conheceu a palavra e conheceu o Espírito Santo. E além do mais de tudo isso, morou no céu. Vou repetir.
A Bíblia fala de uma pessoa que conheceu Deus, conheceu Jesus, conheceu o Espírito Santo, conhece a palavra de cor e morou no céu. E a Bíblia diz que essa pessoa, meu querido, pecou contra Deus. E quem é essa pessoa, meu querido? No livro de João, capítulo de número 8, meu amado, se você acompanhar junto comigo no livro de João, capítulo de número 8, versículo de número 44, você vai ver dizendo a seguinte palavra: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade, porque ele fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Está falando aqui a respeito de Lúcifer, de Satanás, meu querido. Está falando que ele conheceu tudo aquilo, mas ele pecou contra Deus. Mas por que ele pecou contra Deus? Vou te provar agora porque que as pessoas... Você talvez não entendeu, mas você vai entender agora. Vou te provar porque que as pessoas estão dentro da igreja, conhecem a palavra, vão até a escola bíblica, louvam, profetizam, mas vivem caindo no mesmo erro, vivem praticando coisas erradas, vivem escandalizando o evangelho. E quem está de fora, quando olha, não consegue entender e fica sem resposta. Diz a seguinte palavra aqui, ó. No texto, no versículo 44 de João, capítulo 8, diz assim, ó. E ele jamais se firmou na verdade. Vou repetir. E ele jamais se firmou na verdade. Está dizendo, meu querido, que Lúcifer conhecia tudo. Conhecia o céu, conheceu Deus, conheceu Jesus, conheceu a palavra, conheceu o Espírito Santo. Mas o motivo dele pecar, mesmo tendo todo o conhecimento bíblico da pessoa de Deus, o motivo dele pecar é porque ele nunca se firmou na verdade. E o motivo, meu querido, dessas pessoas fazer tudo isso de errado é porque está na igreja, conhece até a palavra, fala bonito, mas nunca se firmou na verdade. Você nunca se firmou na verdade, querido. Esse é o motivo de você ter as suas recaídas. Isso é o motivo de muitas das vezes você estar na igreja, mas está com o pé no mundo. Esse é o motivo de muitas das vezes, meu querido, você está na igreja e está se viciando. Esse é o motivo de muitas das vezes de você estar na igreja e muitas das vezes você é um poço de ignorância, fala palavrão, fala mal das pessoas, faz fofoca, traz dissensão. O motivo de você ser assim, pelo maior conhecimento que você tenha bíblico, isso não quer dizer nada. Porque, meu querido, na realidade você faz tudo isso porque a minha Bíblia me comprova que o motivo é que você nunca se firmou na verdade. E essa palavra, meu querido, que eu estou trazendo para você é para que você possa refletir e você possa entender que o Satanás, ele nunca se firmou na verdade. E você está andando pelo mesmo caminho, tendo os mesmos conhecimentos que ele teve. Você tem andado por este mesmo caminho.
lágrimas não comprovam arrependimento, querido. Por mais que você fique chorando, por mais que você derrame lágrimas, por mais que você peça perdão e desculpa, se você retorna a fazer as mesmas práticas, isso não é arrependimento. Isso se chama remorso. E remorso, meu querido, é aquilo que muitas pessoas confundem com arrependimento. E o que é remorso? Remorso é um sentimento de culpa por algo errado que cometeu. É um remordimento, é um bicho na consciência. A pessoa chora, a pessoa diz que não vai fazer mais, a pessoa pede perdão. Mas você sabe aquela pessoa que fez tudo isso, depois retornou a fazer tudo de novo? Na realidade, ela nunca se arrependeu. Ela teve remorso. Ela teve apenas um sentimento de culpa. Por causa que a consciência dela ficou pesada. Só que ela volta a fazer, querido. Por que ela volta a fazer? Porque ela nunca se firmou na verdade. Mas a pessoa que se arrepende, meu amado, tem uma atitude diferente. Porque arrependimento, meu querido, ela é mudança de mente. Arrependimento é mudança de atitude. A pessoa que se arrepende não volta a praticar o mesmo erro. Não é que a pessoa, meu querido, que se arrepende, não erre, porque nós somos falhos e estamos sujeitos a errar. Agora, cair sucessivamente no mesmo erro, continuar fazendo as mesmas coisas erradas, continuar escandalizando o Evangelho de Deus, isso é pecado. Pelo maior conhecimento que você venha a ter da palavra de Deus, isso, meu amado, não significa nada para Deus se você não se firmar nas verdades de Deus. E o que eu quero dizer para você, meu querido, que Deus deixou 4 colunas para fazer parte da sua vida, que é o próprio Deus, que é o Filho Jesus, que é o Espírito Santo e que é a Palavra de Deus. Essas 4 colunas, querido, diz a Bíblia que ela nos guiaria em toda verdade. E se ela nos guia em todas as verdades, meu querido, é ela quem nos liberta. Porque a palavra de Deus diz, no livro de João, capítulo de número 8, versículo de número 38, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está dizendo que quem conhece realmente a verdadeira verdade, a verdade liberta. E essa verdade é Jesus. E essa verdade, quando entra realmente na nossa vida, ela nos liberta. Ela nos cura. Ela nos transforma. Ela muda a nossa vida. E principalmente, muda o caráter. O problema de você continuar fazendo essas coisas erradas, mesmo estando dentro da igreja, é porque o teu caráter ainda não foi transformado. E Deus, nessa noite, através desta palavra, quer dizer para você que você precisa ter uma mudança de caráter. Que o teu problema que você tem está no caráter. E que o teu caráter deve ser, hoje, transformado pelo impacto da palavra de Deus. E se eu tenho o meu caráter transformado, meu amado, diz a Bíblia que eu sou livre. Livre para servir a Deus e livre para ser feliz e livre para ter uma vida de vitória. No versículo 36 do capítulo 8 de João, diz assim: se verdadeiramente o Filho vos libertar, vós sereis livre.
Está dizendo, meu querido, que se realmente Jesus me libertar, eu serei livre de verdade. E se eu sou livre, a prisão já não existe mais na minha vida. Eu não tenho mais uma vida presa ao pecado. Eu sou livre para servir a Deus. Eu sou livre para dar um bom testemunho de Deus. E sou livre para influenciar as pessoas a buscarem a Deus. Guarda essa palavra e entenda de que Deus tem o melhor para você. Em nome de Jesus, que você possa refletir e entender que Deus tem o melhor para você. Fique na paz do Senhor Jesus e que eu espero que Deus possa ter falado contigo através desta palavra, em nome de Jesus. Amém?